Último bloco do Antenados, nós já estamos falando um pouco sobre a saúde da igreja evangélica nos dias de hoje. É muito interessante porque a gente começou a tocar em alguns pontos que a gente entende são necessários modificar, ter uma cura, que de fato são pontos que podem trazer uma doença até maior para a igreja. O nosso pastor de Manaus do Amazonas ligou, foi muito bem colocado, ele colocou a questão da influência, mas dentro daquilo que o pastor Anderson até interpretou para mim de fato, que muitas pessoas quando pregam o evangelho, ele prega um evangelho que está identificado diretamente à sua imagem ou ao seu nome. Então, é muito normal hoje a gente ver, olha, vai naquela igreja que eu fui, o pastor orou para mim, eu fui curada. Ele não menciona Deus, Jesus é coadjuvante. Nisso, né? Então, ele pega um pouco da glória de Deus para si, e tem que ser naquele pastor, a adoração dele. Isso, agora eu digo, isso é uma mazela da igreja evangélica brasileira. Em 2004, eu lancei um livro intitulado, esse ano eu vou relançar ele de novo, intitulado A Igreja dos Sonhos de Deus. E esse livro foi rejeitado, eu tive que fazer independente, por uma editora que faliu. Faliu, ela faliu, faliu. Faliu, hoje ele é só uma gravadora, mas a editora faliu. Porque eles mandaram dizendo que o meu livro não fazia parte do compêndio teológico deles. Por quê? No livro, eu citei o seguinte, a Igreja dos Sonhos de Deus é a igreja que tem Jesus como centro. Jesus é o centro, Jesus é a pessoa principal. E aí eu citei uma coisa que acontecia no Rio de Janeiro, que agora acabou. Tinha uma propaganda na rádio assim, visite a nossa igreja. Nossos cultos é terça a tal hora, quinta a tal hora, domingo de manhã e domingo à noite a tal hora. E não se preocupe com o calor. Nossa igreja tem ar-condicionado central. Então, o atrativo daquela igreja era o quê? O ar-condicionado central. E aí no livro eu falo sobre isso. Imagina a igreja do pastor João Batista. Ninguém ia. Porque lá não tinha ar-condicionado, era no deserto. Mas a Bíblia diz que as multidões das circunvizinhanças iam ter com ele. Quando Jesus é o centro, e ninguém está fazendo apologia de um templo não cuidado, não bonito, tem que ter conforto sim, mas Jesus é o principal. Então, porque não tem o ar-condicionado, então não vou naquela igreja. Porque não tem um conforto, eu não vou naquela igreja. Porque não tem alguma coisa que eu gosto, deixo de gostar, eu vou à igreja, o que me atrai é Cristo. Nós temos hoje uma geração de lideranças que Jesus é um coadjuvante. Quem curou foi ele, quem curou foi o suor dele, quem curou foi o assopro dele. Nós temos uma geração de lideranças hoje que é a opinião dele, não é a opinião da Bíblia. O que eu vejo gente que cita John não sei quem, John não sei da onde, porque John não sei quem falou, o John Mac não sei quem lá falou, Mac Mick não falou. E Jesus não falou nada nessa bagaça, meu irmão? Os caras citam Mike, Mick, Moik, John, Wade, uou, e não cita Jesus nunca, meu irmão. Entendeu? Então Jesus, na verdade... Pra que Jesus, né, irmão? Eu tenho o John não sei da onde, eu tenho o Mike não sei da onde, o Mike manda 25 maneiras de ficar rico, 37 passos para vitória financeira. Então deixa Jesus de lado, Jesus vai para outro lugar. Quando Jesus é o centro, meu irmão, tem vitória, tem cura, porta aberta, milagre. É que Jesus, na verdade, era o simples carpinteiro de Nazaré, enquanto os outros são doutores em divindade. Então é preferível deixar o simples carpinteiro de Nazaré de lado e vamos citar os doutores em divindade. Deixa eu levantar uma coisa. E pós-doutores. O próprio pastor falou ali, eu queria, enfim, debater tudo, mas a gente fala, por exemplo, uma igreja, quando ela está saudável, está indo bem, é natural que ela produza frutos e que ela multiplique, que ela cresça, que ela prospere. Mas a minha pergunta é, crescimento necessariamente é o sinal de uma igreja saudável? Igrejas doentes ou que não são saudáveis, elas podem também crescer? Elas crescem? André, olha só. Isso é desculpa, já. Sim. Tá, mas a minha igreja está crescendo, está crescendo porque Deus está abençoando. Não necessariamente. Ou não sei, aí eu levanto para vocês Olha só, o pastor Bartolomeu, eu não entendi tanto por esse lado que o Bravo viu. Na verdade, eu nem ouvi ele falando nada sobre a pessoa em particular. Mas tudo bem, pode ter dito, eu não tenho prestado atenção. Mas na fala dele, o que eu percebi foi a preocupação pelo seguinte. Tem um estudo que fala o seguinte. Se por exemplo, vamos colocar o bairro da Tijuca. Hoje é um bairro... Logo o bairro que é a minha igreja, tudo bem. Hoje é um bairro tipo de classe média e tudo mais. Vamos colocar a Tijuca 20 anos atrás. E aí os jovens de Copacabana, Zona Sul, estão casando e não têm condições de comprar um apartamento na Zona Sul e começa uma demanda de gente da Zona Sul migrando para Tijuca. E aí o contexto desse bairro ele vai mudando porque o pessoal da Zona Sul vai trazendo a cultura da Zona Sul
para a Tijuca. Perfeito. Certo? Então esse crescimento numérico, né, de pessoas migrando da Tijuca vai mudar o seu contexto. E eu acho que a preocupação do Bartolomeu é quando isso não acontece no meio evangélico. A gente tem, por exemplo, na Cidade de Deus, cara, tem muita igreja pra caramba, sacou? Mas o contexto não muda, a realidade não muda, não que a igreja, a Cidade de Deus vai ter uma mudança total, ela vai ser santa, isso não vai acontecer, uma realidade. Mas o crescimento numérico de cristãos dentro de um bairro deveria trazer algum sinal de remissão. Por quê? Porque a falta disso aponta para uma falta de... Alguma coisa está faltando no seu relacionamento com Deus, alguma coisa está faltando nas bases do teu evangelho, alguma coisa está faltando na cruz, porque o pecado, ele não só aponta para as mazelas da igreja, mas elas apontam também para a graça. O meu pecado, os pecados que nós vemos, apontam para a necessidade de alguém que venha remir, que venha regenerar. E me faz também perceber que existe uma comunidade de pecadores ao meu redor e que precisam ser remidos, precisam ser regenerados. Então, o meu relacionamento com Deus me empurra, me insere para o meu relacionamento também com o contexto que eu estou vivendo, para que esse contexto prove da mesma graça que eu também estou provando. Então, se não existe essa demanda de gente indo para o mundo, para remir o mundo, eles estão indo para quê? Para poder dizer que o mundo precisa de uma prosperidade financeira, para dizer que o mundo precisa Deixa eu entrar nisso aí, isso que entrar, que aí que eu vejo mudando de perspectiva. Ao invés de a igreja, a regeneração das pessoas dentro da igreja mudar o contexto do bairro ou das famílias, como a gente está vendo uma crescente entrada de pessoas na igreja, eu começo a ver o contrário, exatamente o que tu falou. Gente da Zona Sul vindo para a Tijuca muda o contexto social da Tijuca. O que eu estou vendo é gente fora da igreja entrando para a igreja e mudando o contexto espiritual da igreja. Então, que tipo de gente está na igreja está lotado? Tem muita gente separada que quer separar, que está vivendo em adultério, não sei o quê. Então, não vou tocar muito nisso não, porque se eu tocar a maioria do pessoal assim, aí começa a modificar a doutrina ou estrutura espiritual da igreja. E André, a gente vê isso hoje. E o que o pastor Jonathan está falando é o seguinte... Aí entra, o que eu vou pregar? Regeneração ou prego prosperidade? Não sei. O que o pessoal... Então, eu falei isso na minha primeira fala. O que do altar é liberado? Porque, de fato, de verdade, se você usar a Bíblia como fonte de resposta para isso, você tem duas coisas importantes a ser pensadas. O povo que foi para a Babilônia, eles não mudaram a Babilônia, mas eles se mantiveram íntegros. Mas o povo que estava no reinado de Assuero, no domínio de Assuero, quando Radassa, né, ou Esté, como queira, assume o reinado, o seu tio chama ele e fala assim: tu acha que tu tá aí por quê? O que tu tá fazendo aí? Tu acha que tu foi só colocada para ser rainha? Não, tu tá aí para defender o teu povo. Aí ela acorda desperta da função dela. Então, assim, eu acredito muito naquilo que eu ministro do altar. Então, se eu prego, cara, tu tem que ser um cidadão melhor. Tem pastor que acha que pregar, você não pode jogar lixo no chão. Isso não é mensagem. E se eu ensino isso do meu púlpito, que não é para jogar lixo no chão, eu vou ter cidadãos que não vão jogar lixo no chão, em contrapartida eu vou ter um bairro mais limpo. Uhum. Se eu ensino, seja obediente ao seu chefe, eu vou ter um funcionário melhor, em contrapartida eu vou ter uma produtividade melhor. Então, assim, o que eu estou ensinando do altar? Hoje eu ensino muito mais... Eu estou falando de mim, tá? Não falando de... Eu hoje ensino muito mais que não, o diabo vai morrer e você que vai vencer, meu irmão. Aquele teu vizinho lá, aquela macumbeira, ela vai morrer, vai pro inferno e você vai vencer. Porque quem te viu passar na prova e não te ajudou, tá lascado. Porque vai ver você na bênção. O inimigo é o vizinho, o inimigo não é o diabo, o inimigo é o vizinho. Eu não prego, dá bom dia pro teu vizinho. Fala do amor de Deus pro teu vizinho. Dá um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e fala para ele, sem chumbinho, e fala, Jesus te ama. Mas na verdade o que acontece é justamente isso que o pastor acabou de falar. Hoje, o ser humano chama-se a atenção para o servo de Deus, transforma ele num herói, e aquele vizinho, aquele patrão, aquele irmão da igreja que está lá, eles vão me ver num pedestal, vão me ver na vitória, e eu vou ser vitorioso. E aí o crente nem leva o vizinho na igreja, porque se levar na igreja já era.
aí já era, acabou o motivo de ele receber a vitória. Então eu preciso que realmente o vizinho que está lá vendo eu sofrendo, que ele precisa ver eu subir na escada. Então é melhor ele nem levar ele na igreja, senão ele vai se converter. Mas já pensou o vizinho ouvir? O vizinho ouvir? Aquele teu vizinho, eu sei, eu sou seu vizinho. Ué, mas eu vou morrer? Eu vim aqui na tua igreja. Não, é engraçado, pessoal, perde um pouco foco até de Deus, que busca mais talvez uma imagem de um pastor, de um líder que quer se expor dessa maneira. E também o diabo mudou também de papel, né? Não é mais o Satanás, o diabo é meu vizinho mesmo, é meu patrão, porque um colega dia, de trabalho, quem vai te promover. Isso. Aquela pessoa que está na sua vaga vai sair. Isso acho que entra dentro daquilo que o João estava falando, desse contexto, a igreja se adaptou ao molde da expectativa das pessoas que entraram nela. As pessoas entram para quê? Para um sucesso financeiro? Para ter uma saúde? Para estar melhor no bairro? Né? Tirar onda de todo mundo? Então ali é o lugar certo. Então a gente mudou um pouco essa retórica. Sim, a gente se adaptou. A igreja, uma igreja saudável, cara, não tem jeito. É uma igreja bíblica. Não tem jeito. E é uma igreja não que usa a Bíblia como base para os seus próprios argumentos, que tem gente que faz isso, né? Tipo assim, ele tem uma ideia, ele vai, pega um versículo, pega uma palavra e aí usa aquela palavra para poder justificar. Bom, né? Então, e o cara tem uma exegese. Nunca tinha visto isso. Do cara é espetacular. Agora, a igreja bíblica é aquela que prega a palavra com fidelidade, aquela que prega a palavra com paixão, com amor, porque é ela que transforma, né? É ela que redime. E a gente hoje, por causa de uma demanda, né, de informações, de contexto, de coisas, a gente está mudando isso. Esses dias eu estava ouvindo um rapaz falou para mim que o pastor dele é Jesus. Aí eu falei para ele assim, cara, você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa perceber que, assim, ainda que o movimento de Deus seja o movimento do Espírito e o cabeça seja Cristo, mas Cristo sempre se usou de líderes para conduzir o povo dele. Eu pastor e nada me faltará. Exatamente. Jesus é o centro. Jesus é o centro. O nome do pastor dele é Jesus. Tem um funcionário aqui que Jesus trabalha. O pastor chegou no final, já está subindo as letrinhas, quero agradecer, obrigado. Valeu, galera. Então é uma coisa que tem que mudar no contexto hoje. Tem que aumentar mais o tempo do Antenados nesse debate bom aqui, tá? Mas está subindo. Gente, obrigado. Pastores, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela sua participação de casa. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Valeu, Ney. O céu se abriu e o sol sorriu pra mim. Assista amanhã Antenados na Geral. Às 16h30. Vale tudo para tentar chegar ao trabalho. Um amontoado de gente à espera de transporte. Não desisti porque a patroa pediu para esperar mais um pouco. Estou esperando até a hora dela vir aqui me buscar. Porque condução não está tendo. Tem que dar satisfação ao patrão. Vou ter que chegar um pouco atrasado mesmo. Não tem alternativa, né? Só o ônibus serve. Ainda mais agora saindo de serviço agora, eu vou poder chegar em casa, compromisso. E a gente passa por isso daí que você está vendo aí. Estou aqui um tempão esperando a condução, não está passando nada. Os trabalhadores do setor reivindicam um reajuste salarial de 40%, o fim da dupla jornada e R$ 400 de cesta básica. Para o carioca, o jeito foi buscar outros meios de transporte. Algumas estações do metrô chegaram a fechar as portas para evitar a superlotação.